Falar um pouquinho sobre o mercado hoje, tá? Nessa segunda-feira a gente teve uma alta bem expressiva, né, no Ibovespa, né? Alta acima de 2%. Só que a formação que nós tivemos aqui, ó, ainda não está muito cômoda aqui pra gente ainda, tá? Então não deixa de ser um candle de preparação baixista, né? O nosso candle 1 da nossa apostila lá, né? Então, assim, na verdade ele até esticou além da conta aqui, tá? Porque eu ficaria mais preocupado se ele fechasse mais ou menos por aqui, ó, né? Deixasse uma longa sombra superior aqui e fechasse por aqui. Eu ficaria mais preocupado. Então, assim, do jeito que ficou aqui, ainda requer um pouco de alerta, né? Mas temos ainda alguns pontos altistas ainda, né? No gráfico mensal, né? Deixa eu colocar o gráfico mensal aqui, ó. Né, a gente teve uma agulhada, né, no gráfico de mensal, né, no mês de julho, né. Então, como é gráfico mensal, do mesmo jeito que a gente fala que se há uma agulhada num gráfico semanal, chega segunda, terça, quarta, por exemplo, cai, quinta e sexta reage, mais ou menos o que tá acontecendo, que pode estar acontecendo aqui com o Ibovespa, tá? Então temos um gráfico forte mensal, e então o que acontece? Ele fica meio que caindo no começo do mês, né? Dá uns picos aqui no começo do mês, depois volta e tal. E aí no final do mês ele começa a reagir. Então esse movimento de final de mês pode acontecer aqui agora, de continuar subindo aqui, tá? Mas assim, o nosso limite aqui, ó, quando acontece esse tipo de coisa assim, pode acontecer de fazer o seguinte, ele subir um pouquinho aqui e cair. E aí acionar uma agulhada de queda. Então ainda requer muita cautela ainda. E esse patamar que pode ser mais perigoso pode ser essa região aqui, ó, no gráfico de 60 minutos, tá? A gente tem uma média importante aqui, ó, nessa região de 78 mil, né? 78 mil, 78.100, às vezes até um pouquinho mais, né? Às vezes sobe um pouquinho, deixa uma sombra e volta aí. E esse patamar que realmente ele é bastante perigoso, tá? Então amanhã nessa terça-feira, né? Fique bastante atento com esse patamar, porque pode acontecer, ó, veja o que aconteceu aqui, ó. Aqui também uma fortíssima alta, ó. Olha o que aconteceu aqui na hora que chegou perto dessa média aqui, ó. Olha o tombo que tombou e ó o que aconteceu na sequência. Não podemos descartar, tá? Então, o mercado tem um pouco de força aqui, né? Mas do mesmo jeito ele tinha força aqui também, ó. Imagina aqui, ó, imagina a gente estando aqui, ó, nesse dia, por exemplo. Você vai acreditar que vai tomar uma porrada forte para baixo assim? Então, como eu falei, bastante cautela ainda, né? Então, se a gente juntar esse gráfico aqui com esse daqui, né, que não deixa de ser uma preparação de queda, então temos que ficar bastante atentos ainda, tá? Volto a dizer, eu ainda tenho informações positivas no gráfico mensal e tenho algumas informações negativas no diário e no semanal. Nem coloquei o semanal aqui, porque por enquanto não vem ao caso. Mas então, o patamar realmente a ser rompido amanhã vai ser essa região aqui, ó, de 78.100. Rompendo isso daqui amanhã e fechando acima disso aqui, teoricamente já fica mais tranquilo, tá? Então o que pode acontecer amanhã é realmente a gente ter uma turbulência aqui nessa faixa de preço, né? De repente sobe no começo do dia e começa a ter turbulência aqui, ou realmente precisa ficar bastante atento para não acontecer esse tipo de coisa aqui, ó, né? Deu uma porrada aqui por alguma notícia, né? E derrubar o mercado. Então, caso amanhã suba aqui e faça algo parecido com isso aqui, ó, ver alguma porrada para baixo, precisa ficar bastante atento, tá? Bastante atento mesmo. Porque se por acaso vir amanhã uma queda até aqui, ó, ainda tá mais tranquilo, ó, nessa faixa de 77.300. Ou seja, poderia ser só uma volta aqui, ó, a gente rompeu de volta para cima, né, ó, a MM200, né? Então pode acontecer algum movimento assim, de repente dá uma subidinha, volta até ela aqui, ó, de repente até uma queda amanhã, fecha em queda amanhã, pode acontecer, por causa da alta expressiva de hoje, né? Então, fechando em queda aqui, ó, por aqui nessa região mais ou menos, pode ser um ponto positivo, porque aí tipo, rompeu a MM200 para cima, ele volta amanhã, por exemplo, fecha nessa faixa aqui de 77.400 e 500 mais ou menos, para voltar a subir depois, né? Apostando que nós temos aquela formação positiva, né, altista mensal.
e por estarmos no finalzinho do mês, pode acontecer esse tipo de coisa, acelerar no finalzinho do mês. E realmente voltando, o nosso grande divisor de águas vai ser realmente essa faixa de preço, que é de 78, 78, 100. Tá vendo aqui, olha, chegou até a romper um pouco acima da média, mas acabou voltando depois. Ó. Então, bastante atenção amanhã. Então, caso amanhã suba, venha até nessa região aqui de 78 e 100, até uns 78 e 200 mais ou menos, de repente começa a assustar alguma coisa, fica bastante atento, tá? Fique bastante atento que pode ser início de nova queda. Então, talvez aqui amanhã, eu estava pensando até, de repente, no começo do dia, dependendo, abrir uma opção de put. Uma opção put, provavelmente de Vale. Daqui a pouco eu explico o porquê da Vale, né? E aí, arriscar ver o que acontece, né? Então, vamos dizer, se amanhã chegar, der uma porrada para cima em Vale, talvez valesse a pena já abrir uma compra de uma put. Cadê a Vale? Ó? Deixa eu colocar Vale aqui. Por que eu estou falando de Vale? Ó? Que o Vale, aparentemente, ela está chegando no finalzinho de um ciclo aqui, tá? Eu comento já comentando desde a semana passada, né, que tem uma tratativa um pouco diferente para calcular o objetivo, né, de um ciclo, né? E aparentemente, ó, nós temos uma alta aqui, ele vem batendo em todos os patamares. Ó. Ele veio, bateu aqui, voltou, rompeu, voltou aqui, deu uma... Aqui passou meio que diretão aqui, mas bateu aqui, voltou para as médias, subiu, bateu nesse ponto aqui também, voltou para as médias. E aí hoje realmente ele começou a subir. E aqui nessa faixa de preço a gente já recomendou a saída das opções de call, tá? Que a gente recomendou aqui embaixo no dia 21. A gente recomendou a compra de call aqui, né? Eu acabei comprando um pouco de call aqui de Vale, né? E aí hoje a gente comentou que seria uma hora boa para estar saindo, né? Então a saída foi aqui, né? Até no finalzinho do dia ele ainda deu uma porrada para cima aqui ainda no fechamento, mas amanhã talvez já pelo fato de ter cumprido o objetivo, pode acontecer amanhã então de abrir de repente uma queda, uma alta expressiva, né? De repente, sei lá, romper aqui para 56 aqui, ó, e abrir lá em cima e acabar voltando tudo, devolvendo tudo. Então, bastante atenção com Vale amanhã, tá? Petrobras, a princípio, né, desde a semana passada, desde esse dia aqui que a gente tinha comentado, né, que havia uma projeção de chegar no 19,80 mais ou menos, né, ó, na faixa de 20, pelo fato também de ter alguns sinais de Fibonacci internamente também que possa levar com projeção nesse ponto aqui. É uma forma do jeito que eu calculo, né, não sei ainda se vai dar certo, mas a expectativa realmente é de vir até o 19,80. Se for observar, né, a gente comentou que tinha aqui uma regiãozinha que seria a nossa primeira Fibonacci aqui, né, que ele vai batendo aqui, ele vem até aqui, ó, um outro Fibonacci, aí depois ele vem e rompe, aí ó, hoje já segurou aqui também, ó, mesma coisa. Então provavelmente pode acontecer amanhã, caso Petrobras abra caindo, de repente já abra caindo aqui, posso até voltar para essa MMA 200 aqui nos 15 minutos, na faixa de 18,50 talvez mais ou menos, e voltar a subir. Voltando a subir, esse outro patamar aqui, ó, de 19 mais ou menos, ele é um outro grande divisor de águas para Petrobras, tá? Vai coincidir justamente com uma XME passando aqui, ó, né, nessa região de 19. Então, bastante atenção com Petrobras nessa faixa de preço aqui. Então, quem tiver meio carregado, por exemplo, com o call de Petrobras, fique atento, porque aqui pode haver alguma correção aqui, mas ainda acredito que possa vir até aqui, de repente até no curto prazo, até coisa de sei lá, essa semana ou começo da semana que vem, de repente não duvidaria que ele chegasse até aqui em cima ainda. Aí aqui em cima sim, já recomendaria a realização, né, ou até a compra de novas puts aqui em cima aqui. O setor financeiro, né, o IFNC, o ponto positivo do IFNC é que ele fechou acima da MM8, né? Então os bancos podem continuar subindo, né? Isso foi um sinal positivo, porque se ele fechasse aqui, ó, em cima da MM8, seria um sinal alerta, né? Um sinal amarelo de alerta para poder continuar caindo aqui. Então, realmente, pelo fato de ter conseguido romper a MM8, fechando acima disso, é um bom sinal para os bancos, tá? O Banco do Brasil a gente já vem falando há um tempo, né, que eu particularmente acredito numa projeção, uma faixa
de 33,50 aproximadamente, né? Justamente pelo fato de vir subindo, batendo nos Fibonacci aqui. Hoje ele fechou em cima de um outro ponto aqui, né? Que era uma resistência, né? Nessa faixa aqui de 30,50 mais ou menos, 30,50 mais ou menos, né? Também, se amanhã por acaso abrir ganhando força, ele pode vir buscar o próximo aqui na faixa de 31,11, tá? Então, para quem faz day trade aí, por exemplo, né, ele rompendo essa faixinha aqui de 30,50, de repente talvez tenha uma turbulênciazinha aqui, ele possa vir buscar o 31,10 aqui aproximadamente. Também, de novo, coincidindo com uma XMA vindo aqui, né? Então aqui talvez seja uma região de resistência. Então pode subir aqui, qualquer coisa se subir aqui amanhã, chegar nesse ponto aqui, começar a se bater, de repente até vale a pena uma venda day trade, por exemplo, dependendo do horário que chegar aqui em cima, né? Valeria uma venda day trade para, de repente, pegar uma correçãozinha de Banco do Brasil aqui. Itaúsa também foi, não foi tão bem, né? Mas fechando já acima da MM8, já é um excelente sinal. Se de repente, como eu falei, fechasse aqui na faixa de 9,69, 9,70 mais ou menos hoje, seria mais arriscado, mais perigoso. Mas acho que dá para seguir a sequência de alta aqui, justamente por causa do gráfico do setor IFNC aqui, tá? Também. Um gráfico aqui que eu estava vendo, né, que eu gosto de alertar sempre, rompimentos, né? Nós tínhamos aqui, ó, nós tínhamos uma faixa de preço aqui, isso aqui é o gráfico do IMAT, tá? O setor de materiais básicos, né? Que contém principalmente desde por Vale, Braskem, Gerdau, Uzi Minas, engloba vários papéis no setor de materiais básicos, né? Então nós tínhamos aqui, né, ó, uma resistência aqui, uma primeira resistência aqui, uma segunda resistência aqui também, uma terceira resistência aqui. Por isso que eu sempre falo, entendeu? Tipo, todo rompimento, praticamente quase todo rompimento, ele é precedido por uma agulhada, né? Então, nesse dia aqui que a gente viu essa agulhada aqui, no ato a gente já falou assim, ó, compra o papel do setor, aí a gente até comentou da Vale, né? Então, realmente, ó, tá vendo? Ele teve uma agulhada e aquilo não quis nem saber, ó, né? Não quis nem saber, rompeu com facilidade essa primeira resistência, chegou nesse ponto também rompeu, chegou nesse outro ponto que rompeu. Só que aí eu vou fazer um teste, né? Tem algumas informações de intraday aqui desse trecho que levam a crer que essa faixa de preço aqui, ó, 3596, até um 3600 aí, sei lá, aqui em cima, dá a entender que pode ser uma resistência mais forte pro setor, tá? Então, juntando que Vale pode estar chegando numa regiãozinha de resistência mais forte. Se a gente for ver aqui o Goal também, o Goal chegou num ponto decisivo também, ó, tinha uma forte resistência aqui. Ele fechou bem em cima aqui. Então amanhã de manhã pode haver um falso rompimento, né? De repente abrir um forte alta aqui de repente e acabar voltando tudo aqui. Pode acontecer isso também. Então assim, aparentemente, Petrobras tende a continuar subindo. Posso até bater aqui nessa região. Vale começa a ficar um pouco mais perigosa, né? Tanto que a gente sugeriu a venda das cal hoje aqui, né? Aquelas cal que a gente indicou aqui. A gente vendeu aqui em cima, né? Hoje já. E o gráfico do setor financeiro aparentemente pode ganhar força também, tá? O gráfico realmente que eu fico um pouquinho mais ressabiado agora realmente é o setor do materiais básicos aqui, né? Pode continuar subindo ainda, pode, mas talvez essa regiãozinha gere um pouquinho de turbulência, dando a entender que papéis do setor, como Vale, Goal, todos esses papéis, pode acontecer de dar uma porrada para cima na abertura e vir caindo durante o dia, tá? Então, foi bem, né? O gráfico hoje foi muito bem, mas a gente não pode descartar essa eventual preparação de queda aqui. Então, bastante atenção ainda amanhã e, que nem eu volto a dizer, essa faixa de preço que vai ser bastante decisiva amanhã, entre 78, 78 e 200, tá? Então, bastante cuidado. Durante o dia a gente vai conversando no nosso grupo lá.